Agora vai. Foi. Tem que ser assim. Oi. Foi, Natália. Ok, pode começar. Tô lendo. Como é que faz? Esperando vocês falarem. Pode escrever. Então vamos começar? Então, estou esperando um ok. Tá bem, eu leio as perguntas. Então, boa noite, boa tarde a todos. Então, agradecer vocês, então agradecer a Arbor, né, e os colegas historiadores pelo convite e pela iniciativa. Então, hoje o que eu vou falar é até ligado à história da Associação Arbor, que é a associação que eu, há um tempo atrás, em 2006, tive a alegria e o orgulho de abrir com a Anaïs Flechet. E a questão de hoje, ela é bem relacionada ao iniciozinho da Arbor. E então eu queria agradecer a Natália Guirlus, que é da Arbor, a Mélanie Toulode, que é da Arbor, né? Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe, a associação pela pesquisa no Brasil e na Europa, e o Paulo César Gomes, entre outros colegas também do projeto, que faz parte, então, História em Quarentena. Eu estou aqui hoje citando esse galho, né, da Arbor, mas do projeto como um todo. Então, pensar aqui mais como um bate-papo, né, até mesmo porque nossas condições, elas hoje de confinamento, de ansiedade e de extremamente de tantas coisas para pensar e para fazer, eu acho que é mais adaptado ao nosso formato, né, e das próprias dificuldades mesmo do trabalho em casa na situação atual. Então, tentar ver hoje, assim, essa questão que eu propus, né, da sociedade escravista, racismo e antirracismo no Brasil, uma perspectiva histórica e comparações transatlânticas. E tentar, de uma certa maneira, relacionar isso com o contexto atual, mas no fim, né? Então, voltar aqui para a experiência da Arbor, né? Em 2007, com a colega Anaïs Flechet, que hoje é professora na Universidade de Versailles, nós lançamos um projeto, a gente era ainda doutorandas, eu na École des Études, a Anaïs doutoranda na Sorbonne, e nós tivemos a ideia de fazer um simpósio, né, no caso de um congresso de latino-americanistas, em torno, então, da questão da democracia racial brasileira como um conceito que, evidentemente, era questionadíssimo, mas que existia e que ecoava no exterior como uma referência sobre o Brasil, que era repetida sempre. E que nós estávamos naquele ano de 2006 e que havia toda uma outra trajetória que já tinha sido feita no Brasil e no mundo sobre estudos de questões raciais. Então, quando a gente propôs, né, era pensar a partir desse prisma da democracia racial, como que estava a atualidade crítica dessa noção. E então, para organizar esse congresso, é aí que surge a Arbor, que a gente pensou, vamos estruturar uma associação e criar uma associação de pesquisadores, de jovens estudantes, de novos brasilianistas na Europa,
né? Embora a associação tenha ficado bem na França, e também que a associação ela tenha uma relação mais forte com a área de história, no final das contas, né? Então essa associação não tinha, né, a vontade de ser o que seria uma brasa, ou hoje tem uma outra associação na Europa que se chama ABRA, né? A nossa associação era pela pesquisa, mas ela tinha uma vocação de produzir também conhecimentos e não só ser uma rede, né? Muito importante ser uma rede, mas pra gente era importante também atuar com ideias e com propostas. E esse primeiro projeto foi o projeto desse simpósio. Então, a questão que apareceu, assim, quando nós lançamos, veio assim, uma grande alegria de ver que nós tivemos respostas de vários pesquisadores para vir, e nós conseguimos fazer esse simpósio em 2007. Foi publicado em 2009 o livro, né? Então, para discutir essa atualidade do paradigma da democracia racial, quais as novas questões, o que era discutido e renovado. E é claro que a gente chegou publicou em 2009, né, um livro que se chama Da Democracia Racial, então traduzindo para o português, ao multiculturalismo, Brasil, Américas, Europa. Então colocar a questão do Brasil no centro do debate sobre questão racial. E foi nesse quadro, então, que nós continuamos com essa perspectiva e duas grandes noções apareceram, né? Uma do ponto de vista histórico e outra do ponto de vista das ciências sociais, né? E chamando aí nas ciências sociais tudo que é ciência política, sociologia, antropologia. Do ponto de vista histórico, a questão importante que trazia de fundo era a questão da escravidão no Brasil, a dimensão da escravidão no Brasil e as relações étnico-raciais. Sabendo que esse campo tinha uma renovação muito grande intelectual e cultural nos últimos anos, e nos anos 2000. Então aqui uma observação importante que eu quero fazer, que quando existe para evitar fazer uma ligação muito direta entre racismo e escravidão no Brasil, porque, na verdade, é uma noção muito mais complexa do que uma ligação simples e imediata. Claro que essa relação existe, eu vou dizer, mas que, como diz um autor que eu tenho gostado bastante, o Silvio de Almeida, né, no Racismo Estrutural, ele também vai dizer que o racismo ele existe para além da escravidão. Então, porque seria muito simples pensar, então não existe mais escravidão, não existe racismo. Então, no dia que liquidar todas as raízes da escravidão, o racismo vai desaparecer. E da mesma forma também pensar que o racismo ele existe de toda maneira, independente da escravidão, pois existem experiências de racismo que são desvinculadas da escravidão, né? Racismo contra judeus, racismos contra povos, outros grupos sociais, ciganos, negros em lugares não escravocratas, etc. Mas é preciso dizer que no Brasil há um dos caminhos para se pensar o racismo claramente vai passar pela essa experiência do que foi a escravidão. Que a escravidão também é um processo de trabalho econômico e que ele, claro que no caso brasileiro, ele está relacionado com as estruturas de monocultura agroexportadoras e muito além disso, a experiência da escravidão no Brasil, ela vai mostrar tudo que é mão de obra do que foi durante o Brasil colonial e imperial, né, no comércio, domésticos, então vai ter uma penetração muito grande nisso, nas formas econômicas, etc. E então a escravidão é um dos caminhos para pensar o racismo do Brasil, que é essa experiência da importação massiva de africanos, do tráfico negreiro, daquilo que o Gil Roy chama de Atlântico Negro, né? Mesmo que a experiência do Atlântico Negro, como bem falou Luiz Felipe de Alencastro, ela é mais Atlântico Norte, nós temos uma experiência de Atlântico Sul, que é diferente, mas existe uma experiência comum, que é essa de ser afrodescendente e ter vivido, então, ter passado por essa questão do tráfico negreiro para chegar nas Américas, né? Bom, mas a questão da raça e da escravidão, do racismo e escravidão, ela tem que ser colocada também de uma outra maneira, porque é preciso pensar que até mesmo, como diz Hannah Arendt, né, o imperialismo, quando ela vai no imperialismo vai demonstrar
ou no colonialismo, então, para a gente fazer uma outra, né, um prolongamento desse imperialismo, colonialismo que seria nas Américas, a relação não é a raça que cria as relações de imperialismo da Europa na África ou de colonialismo. Ao contrário, é a experiência do imperialismo e do colonialismo que cria as raças, né? Então, pensando também assim com o Silvio de Almeida, mais uma vez, né? Ele diz também, assim, analisando um pouco a obra dele, os trabalhos dele, que é a categoria social também que vai criar as raças. Então, a raça, ela está ligada a uma experiência de exclusão e que vai construir até o racismo através dessas experiências de exclusão e sociais, né? Então, para voltar aqui, como é que era nos anos 2000, quando a gente fez o nosso encontro e quando a gente começou a pensar sobre essas questões, existiam, então, novas pesquisas importantes no campo da história, né? E, então, uma grande renovação, porque é preciso dizer que a partir de 1988 vamos começar a repensar mesmo a história da escravidão no Brasil. Era o centenário da abolição, era também o início do processo de redemocratização com a Constituinte. Isso vai abrir uma possibilidade de produção e de pensamento social grande. Mas nos anos 2000, então, isso vai ter um avanço muito importante com outros campos, a história oral. Aí eu cito os trabalhos da Hebe Matos, que eu uso muito, a Ana Lugão, através do LABOI, que é o Laboratório de História Oral da Universidade Fluminense, as histórias das famílias com Robert Lennes, também a experiência da justiça e o Sidney Chalub, a Silvia Lara, em Campinas, trabalham muito sobre essa questão. A questão do que nós chamamos, mais a historiografia norte-americana vai chamar do agenciamento, né, o agency, dos escravos. Então, os escravos resistirem, fazer formas de resistência que são diversas, e isso a Vlaumir Albuquerque também trabalha bastante. Então, essa questão do escravo se tornar, né, sujeito, e até hoje, aí tem até um novo salto dessa questão, que não se diz mesmo mais escravo no Brasil, se diz escravizado, né? Então, são pessoas que foram colocadas em situação de escravidão e não é uma condição assim, que determina o sujeito. Ela é uma submissão de um processo forçado, né? Então, repensar como escravizado seria um passo até bem contemporâneo, isso já na década de 2010, que isso vai ser recolocado dessa forma, através dos estudos dos Estados Unidos, e hoje no Brasil é a forma que nós vamos escrever na história, né? Aqui na França, um livro que foi organizado pelo Jean Herbart, 4 siècles d'esclavage, vai trazer bastante dessa renovação da perspectiva sobre a escravidão no Brasil. Também os estudos de pós-abolição vão marcar esse contexto, e é aqui onde eu me situo, né, com o meu trabalho sobre a revolta dos marinheiros de 1910, a revolta da Chibata, e que, então, essa questão da luta, da memória da escravidão e também da sociedade escravista, que reproduzia a exclusão e a permanência dessa exclusão, né? Também discuto a construção de uma identidade de marujo, de marinheiro, nesse contexto, e a questão dos castigos corporais, como algo que se torna, em 1910, inaceitável, e são os próprios marinheiros, através das experiências de viagens deles, de ver as outras marinhas, do olhar do outro sobre eles, que vão perceber e se rebelar e dizer: nós não aceitamos mais um tratamento que utiliza a aplicação da chibata, de chibatadas, que podia chegar a 500, 250, tem o Álvaro do Nascimento que vai demonstrar bem esse mecanismo dos castigos, e essa consciência que vai nascer no meio dos marinheiros e que organizar esse grande movimento de 1910, que se situa, então, num contexto de pós-abolição, né? Um contexto que nós vamos chamar de pós-abolições. De pós-abolição, desculpa. E essa importância também no meu trabalho, eu trabalho com a importância do acontecimento, então como que isso se tornou um acontecimento que teve uma repercussão enorme na imprensa, teve uma repercussão na memória, e uma memória sempre em duas medidas, em lutas sociais ou
de lutas raciais, sempre um ou outro desses aspectos, né? Aparecendo no interesse de intelectuais ao longo do século XX e até XXI. Tem até um artigo meu publicado recentemente num livro também, mais uma vez, Anaïs Flechier, a Juliette Dumont, que é a presidente da Arbre, e a Mônica Pimenta Veloso sobre Histoire culturelle du Brésil, e que eu trabalho sobre essa questão da memória. Também o pós-abolição foi uma coisa importante na imprensa, né? Imprensa negra, o Petrônio Rodrigues trabalhou muito com isso. Eu mesma e o Rogério Silva temos um artigo sobre a caricatura no período de pós-abolição, a caricatura da imprensa, como vai representar a caricatura com essa capacidade de ser sismógrafos do tempo, né? Então reproduzir mesmo, captar a essência de um tempo, elas são muito sensíveis. E elas vão mostrar, no início do século XX, a dificuldade, né, com quase que a condição de negro e a cidadania, né, visto pelaquela sociedade da época. Então, esse era um ponto de vista histórico que vai orientar o nosso congresso, o nosso simpósio de 2007, em torno da democracia racial, evidentemente, em torno como paradigma, como estava o debate da atualização da questão racial a partir da experiência brasileira. Claro que tudo isso do ponto de vista histórico e do ponto de vista das ciências sociais, antropologia, sociologia e ciências políticas, também nos anos 2000 para cá tinha uma grande mudança, né? Então os estudos estavam bem conectados com as exigências do movimento social. Até Elielma Aires Machado, que publica um artigo no nosso texto, é uma socióloga, ela vai demonstrar essa questão, como que a questão das cotas vai aparecer já em 2002 na UERJ, que vai ser pioneira na experiência das cotas. E como nós sabemos, né, ao lado de todo o processo de luta pelas terras, de quilombos, que também aparece nas pesquisas históricas, como os trabalhos de Hebe Matos, que eu uso bastante, elas também, essa questão dos quilombos, da possessão da terra por descendentes de escravizados e de toda a luta de memória, da preservação da memória pelos descendentes de escravizados. E também há outras duas leis, né, que são consideradas revolucionárias nesse contexto, no campo da luta antirracista, só para citar duas assim, que são bem importantes. Uma de 2003, que é de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e outra de 2012, das cotas raciais nas universidades públicas, né, como sabemos. Nas abordagens sociológicas, então, das pessoas que participaram desse encontro que nós organizamos foi o Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, professor da USP, e que ele revisitava essa herança da democracia racial, colocando um mundo pós-democracia racial. Evidentemente, ele vai demonstrar, e todos os trabalhos demonstram, ele coloca numa historicidade que já nos anos 50, quando a Unesco vai encomendar um trabalho no fim da Segunda Guerra. O Brasil era visto como um laboratório de paraíso de relações raciais. Então, que o mundo todo tinha entrado em guerra por questões raciais, no fundo também, e que no Brasil havia segundo uma crença, né, havia uma convivência boa entre as diferentes posições da sociedade brasileira. E os trabalhos da Unesco dos anos 50 vão mostrar o contrário do que as expectativas queriam. Eles vão mostrar que existia um racismo enorme na sociedade brasileira, uma exclusão dos descendentes de escravos. E é claro, então, já nos anos 50, a noção de democracia racial, que é ligada ao trabalho do Gilberto Freire. Preciso dizer que o trabalho do Gilberto Freire vai ter uma inovação muito grande nos anos em que ele aparece, nos anos 30, tanto de formas metodológicas, de trabalhar então como formas de cultura, de utilizar a cultura como um elemento importante para se perceber as realidades sociais, quanto por reivindicar um lugar da cultura africana como sendo importante na formação do Brasil. Então, naquele momento dos anos 30, o trabalho dele representou uma grande ruptura. E ele foi apropriado como
uma forma de defesa do Estado brasileiro, né? Então, já nos anos 30, com Getúlio Vargas, como uma forma de mostrar que a construção da nação brasileira ela tinha sido harmônica e que não havia, então, essa questão racial. Que o Brasil, sendo um país mestiço, que não havia tensões e desigualdades raciais. E isso é uma ideia que vai perdurar, né? E aí é onde aparece pra gente essa questão. Por que no exterior era uma ideia que perdurava e perdura até os dias de hoje? Então, apesar de que, desde os anos 50, então, com Florestan Fernandes e toda essa escola, isso já era questionado na academia, com Abdias do Nascimento, nos anos 60, 70, questionado também nos movimentos sociais, e toda a construção teórica sobre o Brasil vai denunciar a existência do racismo desde então, né? Também a ditadura civil e militar vai se apoiar nessa visão de harmonia racial. E a questão que fica é que essa do paradoxo brasileiro, né, sendo um país mestiço, claramente, é também um país racista, né? Então, perceber isso é uma dificuldade enorme para os pesquisadores, para a produção cultural, entender esse paradoxo mesmo dessas relações, né? Bom, então, desde então, nós publicamos no fim da década dos anos 2000, né, veio os anos 2010, e aí vieram as novíssimas abordagens sobre a questão, né? Então, do ponto de vista histórico, né, uma obra assim, sintetiza bastante essas novíssimas abordagens que eu chamaria, né, que é o Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e o Flávio Gomes, né? Então, ele mostra bem, assim, as últimas abordagens, a questão do abolicionismo, por exemplo, vai aparecer com o trabalho da Ângela Alonso, que é muito importante, que vai mostrar como que houve um movimento social em torno do abolicionismo, da abolição. A questão dos quilombos aparece, e todas essas novas abordagens historiográficas, né, que eu falei rapidamente aqui para poder avançar. Também nas ciências sociais, nos anos 2010 para cá, novíssimas abordagens, né? Eu falei do Silvio de Almeida, do racismo estrutural, e trabalhos na comunicação, na área de diversas áreas, né? Também o próprio discurso sobre a sociedade brasileira, porque o último censo vai revelar que 52% da população brasileira é afrodescendente, né? Consideram negros e pardos. Isso traz uma modificação muito grande do olhar sobre o Brasil. E se apoiar também na ideia, né, nesses discursos, de que o Brasil seria o segundo país negro do mundo, depois da Nigéria, o segundo com a maior população negra do mundo. Então, o desafio de propor que o Brasil tem que assumir essa questão de outra forma, né? E o que aparece também dos anos 2010 para cá, das novas abordagens, das novíssimas, é o feminismo negro, né? A Djamila Ribeiro como uma grande figura e outras, que é uma ampliação do feminismo e a forma de interrogar e trazer essas novas lutas feministas e o olhar feminista e o olhar do feminismo negro para o debate da questão racial. Algumas novas pistas ainda, né? Então, assim, para andar mais rápido e talvez no debate a gente entrar em outras questões, seriam, eu penso aqui bastante de 2019, no Samba Enredo da Escola de Samba Mangueira, né? Que cantava, como todo mundo aqui sabe, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Então, a história que a história não conta. E a questão que fica aqui é onde erramos, assim, os historiadores, né? Onde estão errando esses historiadores? E aí, as pistas de ver, apesar de tudo,
Uma delas, grande, é a questão que leva um tempo mesmo, não é? Para isso aparecer. Outra pista é a questão dos atores sociais, porque temos aqui uma sociedade que continua sendo representada por brancos, né? Inclusive nos debates, inclusive na discussão e em vários setores, né? A questão das cotas, ela existe para modificar e, ao mesmo tempo, a modificação tem uma demora longa. E ainda a terceira questão que eu coloco, né, de onde erramos, é a questão sobre a transformação social também, que não chega assim, né? Que é uma transformação social em que então um problema claríssimo no Brasil, que é um problema das periferias, é um problema de todas as classes mais baixas, são negros, representados por negros majoritariamente, e as classes, as elites, brancos, e é tudo isso que vai ser dito de diferentes formas quando a gente vê lugares onde só brancos frequentam, que os negros não estão, e inúmeros outros exemplos, a questão do trabalho doméstico, e a permanência, e aí que eu entro no campo de uma sociedade escravista no Brasil. E o G.C. Souza, né, aponta isso muito bem, dentre outros autores, né? Então, a importância agora, que eu até o chamaria num recente artigo que eu publiquei, e que é um novo paradigma que aparece para a sociedade brasileira, que é o paradigma de que somos uma sociedade escravista, né? Então, que é enxergar esse Brasil como um país que está na periferia do capitalismo e reproduzindo formas de organização social que são escravistas. Então, uma delas, por exemplo, é a questão do trabalho doméstico e a permanência do trabalho doméstico e a permanência de uma estrutura de classe em que há toda uma representação e avaliações a partir de uma classe média branca e uma classe popular negra, mestiça ou negra, muito majoritariamente negra, e que guardam eixos de ligação no trabalho doméstico. Isso foi visto até na crise atual, né, da crise sanitária, a questão do confinamento e de as empregadas vêm trabalhar, as babás vêm ou não vêm, e toda essa questão que não tem, assim, visto do ponto de vista do que seriam outros países, assim, e é uma questão que não faz absolutamente nenhum sentido, né? Na sociedade brasileira, na forma escravista e na forma periférica de capitalismo, porque não existe as mesmas relações de trabalho, industrialização, a mesma questão, isso ainda se coloca como pauta realmente as relações sociais, né? Então, eu acho que uma pista importante hoje, então, é ver essa sociedade escravista e trabalhar, então, cruzando com as abordagens econômicas e, inclusive, aí eu entraria na questão um pouco de ver, assim, trabalhos com Thomas Piketty e outros sobre essa atualização da questão do capital, do capitalismo. Então, de cruzar essas duas dimensões realmente para a sociedade brasileira, né? Então, assim, para terminar essa parte de apresentação, falar então um pouco onde entra então o comparatismo, e então aqui falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu que sou Silvia Capanema, eu vim para a França nos anos 2000 fazer uma tese, acabei ficando por aqui porque eu vim numa experiência de intercâmbio, né? E cheguei, fiz minha tese, como eu disse, sobre a Revolta dos Marinheiros de 1910, defendi em 2009. Em 2010 eu passo num concurso para professora numa universidade de periferia, de Villetaneuse. E aí, na mesma época, Paris é um lugar muito difícil para se morar e pagar a residência, né, a moradia. E nós mudamos, eu e meu marido, para a periferia de Paris, para Saint-Denis. E chegando em Saint-Denis e em Villetaneuse, como trabalho, que eu percebi o que existia uma periferia em Paris, do jeito que ela existia. Eu já tinha sido sensibilizada, então, para o trabalho universitário,
sobre a questão racial no Brasil, e aí eu vou ver a questão racial na França, né? Social e racial. E aí chegar numa periferia que tem uma história comunista e tem uma história, então, de inserção social, de moradia social, de transformação social importante, e ver também uma cidade como Saint-Denis, onde existem isso que são os dados, né, que a gente sempre diz, mais de 140 nacionalidades, onde existe uma presença africana muito importante e atual. E então, uma imigração africana, ver mulheres com roupas africanas na rua, carregando bebês, e aquilo tudo me tocou bastante como uma riqueza cultural e me interpelou bastante. Ao mesmo tempo, ver também pobreza grande na Europa, dificuldades sociais grandes, e ao mesmo tempo também um esforço muito grande de serviços públicos que funcionavam. E essa complexidade foi extremamente transformador para o meu ponto de vista, né? E então eu comecei a atuar politicamente, na época em 2012, quando eu me naturalizei, também em 2010, aí a atuar politicamente numa militância, que era na época a Frente de Esquerda, na campanha de 2012, e logo depois, né, aderi ao Partido Comunista Francês. E com isso, né, foram as eleições de 2014, a paridade, então a necessidade de ter mulheres na política, por causa da lei da paridade na política local, e com isso eu aceitei, né, concorrer para vereadora, primeiro em 2014, e depois, como sempre colocava questões e tudo, para conselheira departamental, conselheira departamental, que é um cargo que seria quase um deputado estadual, inferior, porque aqui os políticos locais não têm tanto status como teriam no Brasil, porque há mais políticos locais, né, assim, eleitos, mas seria equivalente, aproximadamente, e ganhamos, né, nessa coisa da paridade, e ter percebido, então, começar a olhar diferentemente para a sociedade francesa, né? Lembrando aqui também, talvez, algo que me revelou, assim, foi uma abordagem do Silvio Almeida, mais uma vez, que vai dizer que o branco brasileiro não é branco no exterior, né? No primeiro mundo. Ele é latino, é mestiça, é brasileira, toda uma série de conotações. Então, ter experimentado de uma certa forma o que é ser ter uma conotação, ter um sentido racial, né, numa sociedade, não estar num lugar privilegiado. E, ao mesmo tempo, não é uma questão, assim, de usar essa experiência ou de dizer que, né, não é uma questão, mas dizer, de conhecer como ver como essa experiência ela é real, né? E com isso também produzir formas de luta, né? Hoje em dia, pelo que o Brasil atravessa, e nós sabemos bem, pensar mesmo, já produzir conhecimento, já é uma forma de luta, né? Resistir com formas com uma proposta e propor realmente igualdade, formas de igualdade mais radicais possível, é uma forma de luta, né? Então, tudo isso me colocou num outro lugar, e aí eu volto para o trabalho universitário, né? Porque na periferia de Saint-Denis, quando eu fui eleita em Seine-Saint-Denis, eu assumi uma pasta, que nós temos uma função no executivo, né? Que eu escolhi assumir, eu pedi para ter essa pasta, que era a luta contra as discriminações. E aqui é um departamento, então, que é a periferia francesa. Vocês sabem do que houve em 2005, da queima dos carros e das revoltas da periferia, isso tudo é sempre dito, etc. Não temos estatísticas de etnia na França, mas temos outras que podemos cruzar. Então, sabemos que a população de Saint-Denis, ela é mais de 60% estrangeiro, descendentes estrangeiras, que 70% dos jovens são filhos de mais de 70% a 75% de pelo menos um dos pais estrangeiros. Então, essa presença dos estrangeiros era enorme.
E a discriminação também, uma discriminação que não é só a questão racial do negro, do africano, mas também do árabe, do muçulmano. E é desse lugar social de ser periférico, ele é sempre voltado a questões da periferia. E ao mesmo tempo ver, e inclusive com outros colegas que trabalham sobre periferia no Brasil, que existem realidades que são transnacionais, né? Então, a violência, nós temos aqui as mesmas realidades, com talvez menos impactos, assim, uma forma menos grave, talvez, porque no Brasil hoje as denúncias que são feitas do genocídio da juventude negra, então, do nível do índice de mortalidade, de violência, aqui os índices de mortalidade e violência são menores, obviamente, mas também lugar de tráfico de droga, de desemprego de jovens. Nós temos uma população em que 24% dos jovens de 18 a 25 anos estão sem emprego, ou sem estudos, sem qualificação. E é extremamente chocante, então, ver a questão da violência policial existe, a questão também, por outro lado, da solidariedade, das ONGs, né, que seriam no Brasil, então, das associações. Isso é visto atualmente, novamente, na crise sanitária, a presença dessas associações humanitárias, de ajuda, de distribuição de comida e de conscientização. Associações também que vão impor uma outra narrativa midiática. No Brasil isso existe, aqui existem as mídias alternativas. Então existe uma série de fenômenos, inclusive isso vai passar pela música, pelo rap, pelo slam, por outras questões, muitas questões que vão propor, então, essa forma de pensar uma periferia transnacional, né? E hoje, então, voltando para a questão, né, saindo agora da ação política, porque o meu sonho na ação política era criar um observatório da luta contra as discriminações ou das discriminações para construir um organismo que fosse capaz, como existe o Observatório da Violência contra as Mulheres na Seine-Saint-Denis, para unir as associações que trabalham sobre o tema e criar dispositivos e políticas públicas de luta contra a violência contra as mulheres. Isso foi criado em 2002 na Seine-Saint-Denis. Eu queria ter podido criar também na Seine-Saint-Denis um observatório da luta contra as discriminações, né? Para a luta contra as discriminações. Não foi possível ainda criar esse observatório, mas nós avançamos em diversos aspectos, né? Também nesse quadro tem toda a questão também contra a LGBTfobia, contra questões de discriminação também deficientes físicos e outras, a igualdade de gênero que está nessa pasta na outra pasta, não está na luta contra as discriminações, mas também essa questão da discriminação contra os jovens de origem estrangeira. Então seria uma forma de dotar de dotar o departamento de um organismo de reflexão e de orientação política. Ainda não foi possível fazer isso, mas nós avançamos sem esse organismo, porque é uma questão de maioria, você não tem todo o poder que você gostaria, etc. Nós avançamos com diversos dispositivos e diversas questões de sensibilização, debate. Fizemos um trabalho grande interno com os 8.000 agentes do departamento. Financiamos diversas associações, fazemos encontros. Então, de certa forma, estamos tecendo isso. Vamos agora, antes do confinamento, o nosso projeto era fazer uma caravana, então uma forma móvel de levar num ônibus mesmo, né? Uma exposição sobre a questão da discriminação, ouvir as pessoas e explicar os direitos e os dispositivos existentes e tal, e construir também, né, um relato comum, etc. Mas voltando aqui para a questão da pesquisa, porque eu continuo na universidade, então, para mim ficou muito importante trabalhar, então, com a noção também do que é da França-Brasil, e não só, então, numa perspectiva de transferências culturais também. Então, ver como que se pensa no Brasil, o que se faz no Brasil, é também útil para o que a sociedade francesa. E é nessa troca que nós vamos conseguir construir coisas interessantes, né?
Então, são vários paralelos que seria importante pensar. Então, eu pensar realmente também aqui na França existe uma história da escravidão, as Antilhas Francesas, existe toda a história colonial imperialista, e isso tudo é visto com muita dificuldade, né? E, então, a importância de estudar isso, né? E de fazer trazer uma outra forma de ver a sociedade, de representar a sociedade francesa. Isso é feito, Henrique Fassin propõe, outros propõe também, mas é um debate que fica um pouco marginal no debate francês como um todo. Então, uma das questões para nós é impor isso através dessas trocas também. Por outro lado, também uma coisa interessante repensar essa história da escravidão com os nossos colegas que trabalham com a escravidão no Atlântico francês, não só o Atlântico, aí eu vou aprender que existe também o Pacífico, o Índico, principalmente, francês ali na Ilha da Réunion, e que existem ali também questões muito importantes e transversais para nós. Então, pensar a questão vai sair desde Frantz Fanon até hoje o Henrique Fassin e tantos outros intelectuais, pensar num Atlântico Sul, mas também um Atlântico afro-latino, de colonização católica. Há outras perspectivas também de historiadores franceses, um trabalho atual do Frédéric Réjean, que é um historiador da Guadalupe, que trabalha com os senhores de escravos, e fez um trabalho bem interessante, eu acho que é uma perspectiva boa para os estudos no Brasil. E, aliás, é uma ausência no dicionário, que eu citei como, né, a grande renovação, assim, uma grande síntese assim, do que existe hoje como as novas abordagens históricas. Não há uma coisa sobre os senhores de escravos, no sentido de ver como que havia ali uma forma de reação às transformações sociais, de guardar essa escravidão mais longa possível, que foi o caso brasileiro, com a abolição em 1888. Então, ver toda essa lógica dessa sociedade escravocrata que é construída assim também. Há também outros paralelos possíveis, a questão da memória, da reparação, que hoje na França um discurso, reparação, né, a questão da indenização ou não, mas o que se isso tem que ser debatido, não é? A questão dos arquivos, dos museus, das datas da abolição, porque na França também, como no Brasil, há 2 datas para se comemorar a memória afro-brasileira. Antes tinha o 13 de maio, que é considerado hoje, mas nem sempre foi assim. É considerado hoje como uma data que seria a abolição pelos né, da princesa Isabel, então de cima para baixo, e hoje então ela é negada, e nós temos o 20 de novembro, mas nem sempre o 13 de maio foi considerado assim. O 13 de maio, na época da pós-abolição, era considerado como uma data de conquista. Então, aos poucos, isso modifica. Na França também temos 2 datas para abolição, porque uma é dos abolicionistas e a outra é do que eles chamam das vítimas da abolição. Tem um movimento social por isso, lutando por isso. Então, todas essas questões hoje também, né, na França e no Brasil, né? Porque, como mesmo diz a Lilia Schwartz também, não pode, no Brasil, a gente falar em democracia sem uma igualdade racial. E agora, então, só para terminar, sobre a crise atual, e terminando mesmo, na crise atual, então, o que nós vemos, mais uma vez, a questão a racial aparece, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos foi visto das vítimas do Covid, 70%, me parece, eu vou verificar que eu não tive tempo, do número eram negros. Na França nós não temos esses dados porque não existe a estatística racial, mas sabemos que na Seine-Saint-Denis, então na periferia, que é onde estão a maior parte dos imigrantes e descendentes de imigrantes e dos pobres, né? A Seine-Saint-Denis é o departamento mais pobre da França. Houve um maior crescimento de mortalidade no mês entre fim de março e abril. 63%, foi um dos maiores da França como um todo e o maior da região de Paris.
Isso tudo foi bastante chocante, muitas pessoas falaram sobre isso, nós mesmos escrevemos, denunciamos e vamos continuar denunciando. No Brasil também se espera, com essa questão do Covid, como tem sido tratada a população indígena, então todo esse o medo e como a irresponsabilidade do presidente brasileiro sobre essa questão, ela é alarmante também para as populações e populações pobres e racializadas e discriminadas. E sabemos também que a questão é, né, na questão hoje, da crise sanitária, que vai ser claramente quem pode morrer e quem não pode. E mais uma vez é a questão da nacionalidade como exclusão, da raça como exclusão, da pobreza como exclusão, isso tudo racializando indivíduos e sujeitos, como os que podem morrer e os que não podem morrer, né? Nós sabemos muito bem. Então, para terminar, uma feminista negra francesa, que é Rocaille Diallo, ela escreve também um artigo que eu achei bastante interessante sobre essa questão dos corpos negros, porque houve uma polêmica dentro da crise sanitária que 2 médicos franceses, 2 especialistas da questão, discutindo que deveriam testar uma vacina na África. E isso, claro, volta todo o imperialismo francês e todo essa lógica racial discriminatória e dos corpos africanos tratados como inferiores e como cobaias de toda forma. Então isso, para mim, quando a gente sabe que é a questão dos corpos, dos castigos físicos e tudo isso, mais uma vez os corpos africanos sendo então ou descendentes ou racializados como sujeitos, indivíduos menos importantes nessa ordem social mundial capitalista atual. Então era isso. Vamos agora, como eu quis dizer, era mais um bate-papo, né? Difícil, não era, mas era assim uma apresentação sobre os sentimentos assim do momento com um contexto histórico e transnacional. E agora vamos conversar. Vai ficar meio um monólogo, mas eu posso ler as perguntas. Acho que é isso, porque eu tive que usar o meu telefone, não é? Então, como que nós fazemos? Vocês querem mandar as perguntas aqui? Como vamos fazer? Vamos lá. Vamos ver se temos perguntas. Aqui temos uma, Silvia, como você vê a questão racial na França a partir da tua experiência? É possível traçar paralelos com o Brasil? Bom, eu acho que isso foi abordado assim no final, né? Essa questão... Na França tem outras dimensões, né? Como eu disse, que é o que também hoje isso... Quando eu comecei os meus trabalhos, existia uma tendência de fazer uma dicotomia negro e branco, né? E isso era dito, e principalmente o pessoal de uma abordagem norte-americana dizia ou é negro ou é branco, não tem outra coisa. E o que eu vi assim, na minha realidade francesa é que não era isso, não é? Existia outras populações racializadas e discriminadas que não eram só, que não estavam nessa dicotomia, mas que poderíamos ver como não brancos e os não brancos e os brancos, né? Mas ao mesmo tempo também vendo cada situação e nuance nas relações interétnicas. Isso hoje no Brasil, com essas novas abordagens e também a questão indígena que ressurge fortemente, isso hoje já é também como o pensamento brasileiro já está apontando, não é? Então, o que mais que teria aqui? O que eu disse, eu falei bastante da experiência, né, em Saint-Denis, em Seine-Saint-Denis,
Também o que eu acho muito importante foi a nossa proposta, desde da democracia racial. Depois nós também fizemos um outro congresso que era sobre a mestiçagem, mas a mestiçagem como experiência nos diferentes, aí tinha historiador da história antiga até contemporâneos e sociólogos. A gente queria discutir essa noção. Então, a importância do da questão comparativa nos estudos, né? Agora, provavelmente, eu vou continuar em duas perspectivas que eu apontei aqui, ainda que de forma, assim, oral e tal, mas, assim, que seriam, uma delas é a questão da sociedade escravista, talvez analisando também do ponto de vista, não do ponto de vista, mas vendo como ela existia nos senhores de escravos e na permanência das estruturas, da renda, da riqueza e de tudo isso, e não só, mas quando a gente vê nos arquivos todo o processo de chantagem sobre a questão do café, por exemplo, se não plantasse café, se não continuassem com os escravos, o Brasil ia falir, todo esse argumento. Então, ver isso do ponto de vista de uma reação aos movimentos abolicionistas também seria importante. E o outro aspecto são as periferias transnacionais, né? E ver aqui, agora talvez eu trabalhe um pouco sobre França também, e cruzando com as experiências no Brasil. Agora, alguém perguntou aqui, Silvia, pode falar um pouco da sua experiência de pesquisa de doutorado, como você construiu seu tema de pesquisa e como foi recebido na academia, sendo que teve a proposta de estudar grupos oprimidos e usando fontes gráficas humorísticas. Bom, o meu tema de doutorado a experiência. Bom, ele foi, na verdade, eu queria estudar aquele período e tudo, conversando com um professor, que era o Jorge Santiago, ele me propôs estudar esse tema. E eu adotei e gostei, foi muito forte para mim. Estou voltando no tema agora, porque estou publicando finalmente a versão livro, e que publiquei vários artigos, mas não tinha um livro, e agora eu vou terminar. E isso, como foi aceito, assim, como dizer, assim, eu tinha a construção do tema, ela foi a partir de outras experiências, os trabalhos do João José Reis, para mim era muito importante, como uma referência que trabalhou, então, a Revolta dos Malês, eu queria fazer a mesma coisa com a Revolta dos Marinheiros, mas como tinha uma questão bem contemporânea na memória, tudo isso também se tornou objeto de pesquisa, né? Então, de certa forma, foi um trabalho que fez história e memória, né? Aqui, isso não era a forma de trabalhar, eles trabalham com a memória para partir para a história, né? Então, por que existe hoje e ir atrás? Não, eu trabalhei com o que existia nos arquivos, indo atrás até das escolas de aprendiz, como que esses marinheiros entravam na marinha, como que eles formavam marinheiro, de onde eles vinham. E até, inclusive, eu vejo que eles eram majoritariamente negros, sim, pardos, havia muitos descendentes de índios, muitos nordestinos, eles eram sobretudo nordestinos, índios. Então, isso tudo criava experiências em estar no Rio de Janeiro também, né? E essa questão da imprensa, então, como que a imprensa vai transformar aquilo em acontecimento e como que do acontecimento aquilo entra na memória dos diferentes atores. E a memória sendo algo que tem uma própria história, né? Então, as fontes humorísticas não foi muito no meu doutorado. Eu comecei e eu gostei muito de ver a caricatura, né, da imprensa. Tem uma parte que é toda dentro da questão da imprensa. Depois eu uso em outros estudos sobre... que eu trabalhei isso, foi numa parceria que eu fiz com um colega, na verdade era um pós-doutorando que veio na minha orientação, mas que acabamos, né, assim, quem orientou quem, então que eu citei, que é o Rogério Silva, e nós trabalhamos então sobre essas fontes de caricatura no início da República, porque elas eram abundantes, era o momento da caricatura, e vendo assim como representação, tem até o trabalho da Aline Delorto, que eu quero muito ver, que ela trabalhou sobre vai defender a tese
em breve sobre a composição social desses caricaturistas, quem eles eram, etc. Nós não trabalhamos sobre isso, nós trabalhamos sobre representação, mas recolocando problemas, né, históricos, que eram, então, essa questão do brasileiro durante a Primeira Guerra, sabendo que a questão da Primeira Guerra é uma questão racial, no fundo, inclusive, raça como nação, né, era um sinônimo, a raça francesa, né, uma das formas de usar o termo raça no tempo. E como o brasileiro vai se colocar ali. Então, tinha essa da Primeira Guerra no Brasil, através disso, e sendo que isso é a cultura popular também, que aparece, e a cultura todo um imaginário social. E vimos também a questão do negro no pós-abolição, nos primeiros anos do século, no fim do século XIX, nos primeiros anos do século XX. E aí o que sai bastante é a questão da cidadania vista como problemática para esses novos cidadãos, né? Isso está em todo, é o eixo das abordagens de pós-abolição. Então, depois, Silvia, você considera que a abordagem de Fanon ou a abordagem, boa pergunta, já gostei, do multiculturalismo são mais comuns nos estudos na França? Aqui no Brasil, grande parte dos artigos que trabalham sobre ensino de história afro-brasileira pós-abolição partem da perspectiva do multiculturalismo e do colorismo para abordar as resistências ao racismo através das representações culturais. Na sua perspectiva, essa abordagem é adequada? Olha, a gente aqui, Fanon, que trabalham sobre o ensino da história, pode ser, né? Hoje os estão uma nova, assim, e eu acho que essas abordagens podem abrir perspectivas e tal, não tenho essa questão, assim, de seguir isso ou seguir aquilo. Eu tendo também a guardar talvez até pela modificação, né, minha, de uma leitura mais marxista, guardar também uma leitura que vai, em algum momento, trazer essa questão social profunda, né? E de ver como, por isso que, mais uma vez, o racismo estrutural é importante, como isso estão nas instituições, estão nas estruturas sociais, estão nas estruturas econômicas, e que elas próprias reproduzem o racismo e produzem formas de racismo e formas de exclusão, que vão não só ser sociais, mas que vão ser raciais ou racializadas. Tem também o que eu gosto, assim, sem usar, assim, são, assim, sem seguir como uma escola, mas eu acho que é uma perspectiva que não pode ser ignorada, são a dos estudos coloniais, né, de romper com essa lógica europeia de divisão de narrativa. E aí eu acho que a contribuição brasileira bem contemporânea, aquela que eu falei, a atualíssima, últimas contribuições, abre uma grande perspectiva, que é a de nos colocar como responsáveis também, como atores sociais, do que nós fazemos. Então, quando estamos fazendo um trabalho, por que vamos citar só autores homens? Por que vamos citar autores brancos? E por que vamos, que absurdo, fazer, por exemplo, um debate, uma mesa só com autores brancos e homens, né? Então, todas essas questões, elas são extremamente importantes para renovar justamente o olhar e recolocar as questões, né? Sem reproduzir o racismo, reproduzir as invisibilidades, que na França tem uma tendência de invisibilidade que eu acho nociva, inclusive nas esquerdas. Bem? Então, o que mais aqui? Vamos ver se tem mais uma. Você poderia comentar na historiografia a questão do corpo preto na história de suas relações coloniais e do racismo? Bom, eu acho que eu comentei aqui bastante, comentei um pouco, né? Não comentei bastante dessa questão. Tem a Françoise Vergès, que tem um trabalho muito interessante
sobre a questão, né, que ela vai estudar as mulheres e as práticas como se dizer, de esterilizar, né, as mulheres para serem férteis, que isso vai ser feito com as populações não dos departamentos de outre-mer franceses, para controle de natalidade. Então isso, você tem diversos estudos que vão apontar essa questão. Hoje também existe nas artes, no cinema, professores universitários franceses e afro-franceses. Esse termo não existe, afro-francês, nem eles próprios reivindicam, mas atores de descendência africana ou que são africanos na França que vão denunciar nos diversos lugares, né, essa questão do corpo preto. Então, da ausência de negros no cinema, na televisão, nas rádios, tudo, toda a questão social e que isso é bastante visível, né? E vão denunciar também no meio universitário, isso eu preciso denunciar até mais, como que se reproduz também, como no Brasil, formas de um elitismo branco e de uma permanência de classes dos brancos e favorecidos nos próprios meios, dos meios, inclusive, dos funcionários públicos privilegiados, etc. E que isso é tudo se torna invisível por diversas práticas sociais, né? Agora, é preciso dizer também que essas abordagens, muitas vezes, elas são tidas como pouco rigor, não são boas, ou ainda não são dominantes na discussão francesa, inclusive nos meios de esquerda, né? E isso eu acho que é indispensável que a gente comece a mudar já nos meios políticos de esquerda e nos meios universitários, né? Através, inclusive, aí eu vou voltar na experiência política, do feminismo, por exemplo, né? Pode ser uma das formas de começar a interrogar, então, a presença das mulheres, mas através da presença das mulheres também, começar a interrogar as ausências de outros atores sociais e outras formas de discriminação e violência na sociedade francesa, né? Que vai também contra as populações LGBT, como eu falei, e contra essa diversidade da população francesa que é real, né? E muitas vezes o que vai furar isso, assim, o que vai fazer interromper essa coisa foi no futebol recentemente ou no cinema, né? Os melhores filmes franceses hoje são filmes de periferia, que até inclusive é um gênero, filme de periferia, tem um trabalho que fala sobre isso. E Os Misérables, né, que foi o último filme mais assim referência da França, é uma situação de periferia de uma população negra e árabe, de uma periferia popular e francesa. Então tudo isso vai aparecer e criando tensão, como se dizem também, como é dito também pelos intelectuais brasileiros e outros, criando tensões que vão levar ao aparecimento de uma nova extrema-direita, né? Nós vemos isso no Brasil e vemos isso aqui também, com o Front National, o Rassemblement National, que vai se fortalecer justamente na hora em que existe uma cobrança de igualdade maior na sociedade francesa. Como você citou rapidamente sobre uma geração de brasilianistas, gostaria de saber se você poderia citar quem são eles, quem são os que estão estudando as questões raciais na contemporaneidade para alargarmos sobre. Uma geração, nos brasilianistas que estão, nós temos assim na Arbra uma nova geração de brasilianistas, né? Temos Juliette Dumont, que trabalha com, por exemplo, para citar, trabalha com a comparação América Latina, um americanismo novo, e está trabalhando com uma história intelectual. Ela não trabalha com questões raciais propriamente. A Anaïs Flechet trabalha com questões raciais indiretamente através da música, né? E temos, por exemplo, Maud Chiriot, que é dessa nova geração, que trabalha sobre as extremas direitas e os militares.
Temos Sébastien Roséau, por exemplo, que trabalha com literatura. A questão racial, ela atravessa todas essas questões, né? E eu trabalho com questões raciais nesses brasilianistas aqui. Bom, eu devo estar esquecendo muita gente, mas assim, hoje, agora, eu vou pensar e posso responder por e-mail depois. Bom, acho que as questões são essas, né? Não temos novas? Ou temos? Vocês me dizem aí se tem mais alguma coisa? Tem mais alguma questão? Ou podemos encerrar aqui? Bom, vocês vão me dizer. Foi um prazer, então, conversar. Aqui acho que já tem bastante tempo, já tem mais de uma hora, né? Então eu acho que foi um prazer. Se não tiver novas perguntas, né, a gente continua esse diálogo, que eu acho que aqui tá mais para outras perguntas do que para conclusões e para outras, né, assim, outras interpelações, né? Porque eu acho que aí essa questão, mais uma vez, a gente de não se conformar e de usar os nossos instrumentos acadêmicos e sociais para poder promover uma justiça e uma igualdade, né, social, senão não tem sentido nenhum. E só para dizer também que eu acho a questão, por exemplo, das cotas é uma questão que volta aqui, que é vista com desconfiança. É preciso, aqui na França, mas é preciso ver também que são como a questão das cotas, ela, no Brasil, ela vai aparecer como uma questão muito importante de igualdade, e nós todos sabemos disso, né? E de promoção da igualdade. Aqui é um sistema que, teoricamente, é um sistema de universidade de massa para todos, que, teoricamente, é muito mais inclusivo. Né? Então, onde estão as exclusões, que é preciso enxergar que as exclusões, elas estão em outros lugares, e não num processo universitário que é não seletivo desde 68, que deveria ser não seletivo, agora eles estão começando a introduzir, que seria mesmo bem mais democrático, né? Se nós chegássemos às cotas hoje no Brasil, mas para levar a uma universidade tinha que ser para todas as pessoas e todos os jovens que quisessem frequentar, né? Nós criássemos os lugares e dessemos jeito de fazer isso. E isso é a proposta teórica francesa, que é mais democrática que uma proposta de cotas, né? Onde há seleção e não tem vaga para todos. Agora, ela é muito imperfeita aqui também, porque as elites vão reproduzindo e criando novos mecanismos de exclusão, né? Eu acho que isso que deveria ser visto, esses mecanismos de exclusão. E nós, aí já é a volta da coisa, né? Aqui na França, não ficar só na questão social, usar a questão racial, por assim dizer, né? Como uma etapa, como como uma ponte a mais para as lutas de igualdade radicais. Assim. Então, esse argumento ele não pode faltar também, não. Ele é extremamente importante para reclamar a igualdade, né? Um outro exemplo que eu gosto de usar é que, às vezes, assim, nas escolas, às vezes, de periferia, eu já vi pessoas falando, eu vi na escola tal, só tem aluno árabe, ou, na escola tal só tem aluno negro. E eu acho que aí é importante também a gente inverter a questão, né? Por que quando só tem branco, ninguém fala nada? É normal, né? Então isso tudo desconcerta muito. Eu acho que é por aí a questão da luta. E nós que estamos numa periferia, que é uma periferia de história operária, de lutas sociais, reatualizando tudo isso, ela é também hoje uma periferia de uma história da imigração. E isso é um ponto a mais para nós buscarmos formas de igualdade nos dias de hoje, né? E então, que é o trabalho do Henrique Fassin, que ele vai colocar como da questão social para a questão racial,
né, que é o que transforma a sociedade francesa, só que agora nós não podemos ver isso como duas questões diferentes e separadas, elas estão intrinsecamente ligadas, como voltando então para o início, que a própria classe cria as raças, né, e que a própria nacionalidade é uma forma de exclusão e de exclusão racial. E então, é esse que é o olhar hoje, e as lutas feministas, as lutas das populações que sofrem discriminação, vistas como juntas e formas de avanços sociais. Então é isso, obrigada, e vamos continuar. A situação não está fácil no Brasil de jeito nenhum, não está fácil em lugar nenhum, mas eu acho que no Brasil, é a última palavrinha, o que tem sido interessante é a organização dos contrapoderes, que eu chamo, e que são as ONGs, a sociedade se organizando, claro que através de uma ausência de Estado, mas nós precisamos de nos reorganizar contra essa extrema-direita podre que dominou e que vai dominar se nós deixarmos e não reorganizarmos todas as brechas democráticas que podem ser na justiça, que podem ser em todos os lugares e nas periferias e nos municípios, né? Contra essa coisa suicida e assassina que tá tomando conta do Brasil. Então, obrigada. É isso. Podemos encerrar, então. Até mais. Tchau, tchau. Então, acho que tem que salvar o vídeo. Aí, até mais.